Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 4 de fevereiro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. A partir de agora, você confere os principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Ministério Público pede prisão preventiva de Nassoitan Leite por descumprir medidas protetivas. Goiás intensifica combate ao Aedes aegypti em aterros e na coleta de lixo. Golpe da Modelo, grupo é preso em hotel de luxo suspeito de enganar mais de 100 mulheres em Goiânia. Caiado embarca para a Índia no dia 8 e Daniel assume o governo pela 10ª vez. Polícia procura responsáveis por abandonar recém-nascido em Rio Verde. Ministério alerta para a alta de casos de febre amarela em 4 estados. Novo estoque de vacinas do governo contra a Covid-19 deve durar 2 anos. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã para você de terça-feira. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse nesta segunda-feira em Brasília que os 3 poderes do país estão unidos pelos princípios da Constituição. As declarações foram feitas durante a sessão solene realizada pelo STF para marcar a abertura dos trabalhos da Corte em 2025. O evento contou com a presença do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e os novos presidentes da Câmara dos Deputados Hugo Mota e do Senado Davi Alcolumbre. Durante o discurso, Barroso ressaltou que os 3 poderes são independentes e harmônicos, mas estão unidos pelos princípios e propósitos da Constituição. E um homem foi preso dentro de um avião que fazia conexão no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro na manhã do último domingo. O suspeito é Gabriel Almeida Gertrudes, investigado como integrante de uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e invasões cibernéticas. As investigações apontam que o grupo atuava em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O homem foi capturado por volta das 6h10 da manhã. Ele havia saído do Ceará e estava a caminho de Minas, onde reside. De acordo com o delegado Felipe Santoro, o suspeito também é investigado em São Paulo por estelionato e extorsão. Ele teria tentado acessar uma rede de instituição bancária para desviar 22 milhões de reais para 600 contas laranjas. A investigação aponta que a quadrilha aliciava funcionários de bancos, oferecendo dinheiro ou fazendo ameaças para acessar o sistema informático. E o Ministério da Saúde emitiu alerta sobre o aumento da transmissão da febre amarela nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. A nota técnica encaminhada às secretarias de saúde destaca que o período sazonal da doença vai de dezembro a maio e recomenda a intensificação das ações de vigilância e de imunização nas áreas consideradas de risco. O estado de São Paulo, de acordo com o Ministério, concentra a maior parte dos casos de febre amarela registrados ao longo das primeiras semanas de 2025. A vacina contra a febre amarela figura como a principal ferramenta de prevenção contra a doença. O imunizante faz parte do calendário básico de vacinação para crianças de 9 meses a menores de 5 anos, com uma dose de reforço aos 4 anos de idade. Também está prevista uma dose única para pessoas de 5 a 59 anos que ainda não foram imunizadas.
6h41, Pix terá novidades em 2025 após ser alvo de polêmica e fake news. Vamos saber dos detalhes com a Priscila Mendes. O Pix, que já é o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, passou por mudanças importantes em 2024 e neste ano também vai passar por novas alterações. A primeira mudança deste ano foi sobre a fiscalização, com monitoramento de pessoas físicas que realizassem transações via Pix acima de R$5 mil mensais. Durou somente cerca de 10 dias após diversas polêmicas e notícias falsas, criando receio na população. Logo, a mudança foi revogada. Lucas Capel, especialista em finanças e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, explica sobre as novas mudanças previstas para o Pix ainda este ano. Então, nós tivemos algumas propostas aí de mudanças em relação ao Pix previstas para 2025. Dentre elas, nós temos estabelecidos aí limites para a realização de Pix por dispositivos novos, né, de R$200 por dispositivo e de R$1.000 por dia, né, estabelecidos para aquele CPF. E também tem a previsão de poder realizar pagamentos, inclusive por aproximação, né? Tudo isso vai ser ainda implementado aí a partir agora desse ano de 2025. A expectativa é de que o Pix deva responder por 44% do mercado de pagamentos online do Brasil até o final de 2025, enquanto os cartões de crédito devem ficar com a fatia de 41%. O especialista em finanças destaca os possíveis desafios na implementação das novas funcionalidades do Pix em 2025 e o futuro da ferramenta. Os principais desafios aí relacionados à implementação dessas novas funcionalidades é a correta comunicação com a população, né? Porque a gente sofreu aí uma inundação de dúvidas e até de fake news relacionadas a essa implementação dessas novidades, principalmente ali relacionadas à cobrança de impostos, que isso não foi verdade. Então, a comunicação do governo é muito importante para se evitar aí fake news nesse sentido. A previsão é que sim, o Pix ele vai ser com certeza aí a ferramenta mais utilizada para poder fazer pagamentos. Então, a gente acredita que em um futuro muito próximo, o Pix ele vai ser com certeza aí a prioridade no uso aí da maioria das pessoas. Agora, apenas instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central podem solicitar adesão ao Pix, visando aumentar a supervisão e garantir mais segurança nas transações financeiras. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. E o Ministério Público de Goiás pediu na Justiça a prisão preventiva do ex-prefeito de Iporá, Nassoitã Leite. O pedido do último dia 30 ocorre por 8 comunicações de violação da área de exclusão do réu no ano passado, ou seja, descumprimento reiterado das medidas protetivas. Nassoitã foi preso preventivamente em dezembro de 2023, pois teria invadido a casa da ex-esposa na madrugada do dia 18 de novembro e atirado pelo menos 15 vezes contra a residência da ex-companheira. No local estava a mulher e o atual namorado dela. Os disparos efetuados pelo político atingiram a porta do quarto onde o casal dormia, conforme a denúncia. Ele foi solto em fevereiro do ano passado com tornozeleira eletrônica e outras medidas protetivas. Já o pedido de prisão foi assinado pelo promotor Reginaldo Boraski. E diante do aumento dos casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, a SEMAD, intensificou esforços para conter a proliferação do mosquito em aterros sanitários, lixões e sistemas de coletas de lixo. A secretária da pasta, Andréa Vulcanes, enviou um ofício a todas as prefeituras do estado com orientações detalhadas sobre como evitar a criação de ambientes propícios ao vetor da dengue, zika e chikungunya. A principal recomendação da SEMAD é a frequência regular na coleta de resíduos, evitando o acúmulo de materiais que possam reter água e se tornarem criadouros do mosquito. Latas de lixo e recipientes de coleta devem permanecer bem vedados, evitando a exposição ao tempo e a formação de depósitos de água parada. Além disso, a Secretaria reforça a importância de campanhas de educação ambiental, incentivando a separação entre resíduos orgânicos e recicláveis para minimizar a presença do lixo descartado de forma inadequada.
E um grupo foi preso em um hotel de luxo, suspeito de enganar mais de 100 mulheres com falsas promessas de campanhas como modelos em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, a empresa Fresh Start Model, com sede em São Paulo, vendia falsas promessas de agenciamento para propagandas de marcas de cosméticos por meio de anúncios pagos nas redes sociais. O grupo foi preso no domingo. A investigação aponta que as vítimas eram mulheres idosas e adolescentes. Aponta ainda que um cachê de R$3.000 era prometido às vítimas de forma enganosa, além de 30% do lucro na venda dos produtos que supostamente fariam a propaganda. Depois de serem escolhidas pelas redes sociais, as vítimas iam até o hotel onde o grupo foi preso, se maquiavam e tiravam fotos profissionais. Em seguida, eram surpreendidas com a venda de um book fotográfico que nunca seria entregue, de acordo com a investigação. Os golpes eram aplicados em Goiânia, Anápolis, Brasília e São Paulo. O grupo foi autuado pelo crime de estelionato. 6h47, um incêndio atingiu o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia, Cairo Lousada, o EAPA, na madrugada desta segunda-feira. Vamos saber os detalhes com a Laila Alves. O incêndio atingiu o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia, Cairo Lousada, o EAPA. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira. O fogo aconteceu em um setor de armazenamento de materiais hospitalares. Segundo o major do Corpo de Bombeiros, Bruno Alves, a suspeita é que o ar-condicionado do local tenha entrado em curto-circuito. O princípio de incêndio, ele ocorreu na região do almoxarifado, provavelmente num equipamento de ar-condicionado que possa ter entrado em curto, né? Nós estamos fazendo avaliações pertinentes para confirmar essa informação. Quando os policiais chegaram ao local, perceberam que o médico plantonista do hospital, que também é bombeiro, já havia iniciado o combate às chamas com equipamentos da unidade. Ele também evacuou o local. Nós tínhamos um sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que ele também tem a formação médica e estava atuando como médico plantonista no local. Ao identificar esse princípio de incêndio no almoxarifado, ele rapidamente, atuou conjuntamente com os brigadistas eventuais do hospital. No total, havia 76 pacientes no momento do incêndio. Eles estavam nas enfermarias, UTIs e salas de observação. Todos foram removidos preventivamente para áreas seguras. Ninguém ficou ferido. Por fim, foi feito o rescaldo da área para evitar novos focos. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h49. E o Santos negocia com o meio-campista Leandro Paredes e tenta a liberação da Roma da Itália. O Santos tenta a contratação de Leandro, amigo de Neymar. O volante argentino tem 30 anos. O Peixe viu boa aceitação de Paredes, mas ainda esbarra nos planos da Roma. O contrato vai até 30 de junho. A Roma não pretende se desfazer do jogador, mesmo com o vínculo perto do fim. Ele tem atuado com frequência. O Santos topa uma compensação financeira para tentar convencer os italianos e espera uma resposta nos próximos dias. Neymar e Paredes se tornaram grandes amigos durante a passagem pelo PSG. Neymar gostaria de jogar novamente com o jogador. E o Bahia anunciou nesta segunda-feira a saída do atacante Biel para o Sporting de Portugal. O clube não divulgou valores, mas o GE apurou que a transferência gira em torno de 8 milhões de euros, algo em torno de 48 milhões de reais na cotação atual. É a maior venda da história do clube. Biel foi comprado pelo Bahia em 2023 por 1.800.000 euros. O atacante tinha contrato com o esquadrão até o fim da temporada de 2029. Com a transferência, o clube permanece com 30% dos direitos econômicos do jogador. E o bom início de temporada de Pulgar no Flamengo fez a nova diretoria se mexer para tentar convencer o jogador a renovar o seu contrato válido até o fim de 2025. Uma nova proposta é preparada. O diretor José Boto sinalizou ao representante do jogador no Chile que o clube tem interesse em manter o atleta e recusou pelo menos 2 ofertas financeiras no ano passado. Nas férias, Pulgar indicou ao Flamengo que preferiria sair livre no meio do ano, com a promessa de intermediários de trazer uma oferta internacional vantajosa que ainda não chegou. Pouco convencido, o jogador voltou a ganhar confiança com as boas atuações recentes
e se mostrou disposto a ouvir o Flamengo novamente para que se chegue a um acordo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h51. O mercado físico do boi gordo abriu a semana apresentando acomodação em seus preços. De acordo com o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere por tentativas de compra abaixo da referência média, com expectativa em torno da entrada dos salários na economia, o que pode reaquecer o mercado. As escalas de abate, no geral, estão apertadas entre 5 e 7 dias úteis da média nacional. As exportações seguem no radar, com imposições tarifárias dos Estados Unidos em relação a outros países, podendo gerar efeito positivo sobre as vendas brasileiras, foi o que considerou o analista. Vamos então aos preços médios do boi gordo no preço a prazo no fechamento do mercado desta segunda-feira. Em São Paulo, R$ 324,83. Aqui em Goiás, R$ 306,25. Em Minas Gerais, R$ 314,41 a arroba. Em Mato Grosso do Sul, ela foi comercializada a R$ 312,39. Já no Mato Grosso, R$ 322,01. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O governo Lula tem dito que o começo do terceiro mandato de Lula, quinto mandato do PT na presidência da República, foi de semeadura, que agora é a colheita. Aí a gente olha para saber o que está colhendo e parece que nada semeou, ou semeou inso, semeou joio, e é o que está colhendo. Preços altos, juros altos, déficit, endividamento e agora a perda do poder político, mais evidente ainda no Congresso Nacional. Já se viu a perda do poder político após a eleição legislativa, né, em que a maioria do Congresso é centro-direita. E agora se confirmou. O centro e a direita estão comandando as duas casas. Sobrou para o PT uma segunda vice no Senado e uma primeira secretaria na Câmara. Bolsonaro marcou posição forte com o primeiro vice do Senado, que já foi seu líder, Eduardo Gomes, de Tocantins, do PL. Comissões importantes para o Flávio Bolsonaro, Segurança Pública, para Direitos Humanos, Adamares, para Infraestrutura, Marcos Rogério, todo mundo do grupo mais próximo de Bolsonaro. Assim como na Câmara, o vice-presidente é PL do Rio de Janeiro. Então, se enfraquece politicamente dentro do Congresso. E aí vai colher o quê? E olha, essa colheita é na segunda metade. A primeira metade foi a entrada, por isso que estava semeando. Agora está muito claro que essa já é a saída, como prevê Gilberto Kassab, outro dia falando em São Paulo, né, que o PT perdeu o protagonismo e se entrar para a eleição presidencial vai ser para ser derrotado. Veja só, na Argentina foi feita uma grande pesquisa sobre nomes oferecidos aos pesquisados. O único nome negativo entre Bukele, Meloni, Trump, Musk, Zuckerberg e Lula foi Lula. O único negativo. Os outros tiveram uma avaliação positiva maior que a negativa. Lula perdeu por 40-37 a avaliação negativa, lá na Argentina, na colheita até no país vizinho. Bom, mas eu queria falar aqui sobre algo muito importante, que é a Constituição brasileira, que não está sendo respeitada. Como a gente sabe, o Supremo seria o guardião da Constituição. Agora mesmo, o Supremo, numa ação movida por um grupo LGTB e tal, contra o município de Uberlândia, contra uma lei da Câmara Municipal de Uberlândia que proibiu linguagem neutra nas escolas de Uberlândia, né? A relatora, ministra Carmen Lúcia, foi acompanhada já por Moraes, Zanin, Fachin, Dino e Toffoli. Então, dizendo que a lei não vale. A alegação, né? Só para lembrar, a lei foi aprovada na Câmara de Vereadores de Uberlândia, em 27 vereadores, só 6 foram contra. A relatora citou o inciso 9º do artigo 5º, que fala em liberdade de expressão, e o inciso 4º do artigo 3º, que fala em não ter preconceitos, né? E esqueceu do artigo 13 da Constituição.
O artigo 13 da Constituição diz claramente, para quem sabe ler, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. A língua portuguesa não tem linguagem neutra. A língua portuguesa tem 2 gêneros. Nós, humanos, temos 2 sexos. A língua tem 2 gêneros, masculino e feminino. A língua portuguesa, que é a língua estabelecida pelo artigo 13 da Constituição brasileira. Então, eu não vejo, no respeito à língua portuguesa e no respeito à Constituição, nenhum tipo de censura contra a liberdade de expressão e muito menos algum tipo de preconceito. Preconceito seria preconceito contra a língua portuguesa, né? Não deu para entender essa decisão do Supremo que, desculpem, contraria a Constituição e desrespeita a língua portuguesa. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64 3661 1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h57, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira, 4 de fevereiro. No próximo bloco você vai conferir: Receita Federal alerta sobre o novo golpe do CPF. Professores terão direito a 15% de desconto em hotéis pelo Brasil, é o que anuncia o governo federal. Devedores reincidentes aumentaram entre novembro e dezembro. Os detalhes destas e outras notícias você confere já, logo após o break comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. 7h02, já de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira, hoje, como dissemos, 4 de fevereiro do ano de 2025. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:02, e a Receita Federal lançou um alerta sobre um novo golpe envolvendo o CPF. Golpistas estão enviando e-mails fraudulentos para contribuintes informando sobre supostas pendências nos documentos das vítimas. Os criminosos alegam que, se a situação não for regularizada imediatamente, os CPFs serão suspensos. Nas mensagens, esses criminosos ameaçam com bloqueio de contas, além de apontarem problemas com documentos oficiais, a exemplo do passaporte, e também com a realização de transações bancárias. Nesses e-mails, os golpistas utilizam elementos visuais semelhantes aos da Receita Federal, como logotipos e cores, além de usarem linguagem técnica. Também destacam em vermelho termos como irregular e suspenso. Os bandidos ainda exigem o pagamento de uma falsa multa no valor de uns R$124,60. Segundo a Receita, o prazo suposto para a quitação dessa multa é muito curto, geralmente inferior a 48 horas, o que acaba assustando os contribuintes pela urgência. Essas mensagens também contêm links que direcionam para páginas falsas, simulando portais oficiais do governo federal. Professores da educação básica de todo o país terão direito a um desconto de 15% em reserva de hotéis da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. A iniciativa do Ministério da Educação e do Ministério do Turismo, em parceria com a BHI, foi formalizada em uma cerimônia na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Os descontos estarão disponíveis entre 1º de março e 31 de março de 1º de março de 2025 a 31 de março de 2026. Essas reservas deverão ser feitas até 31 de dezembro. O desconto será válido para reservas em qualquer período do ano, desde que feitas diretamente em um dos 41 mil hotéis associados. Em períodos de alta temporada, os descontos serão realizados em cima dos valores cobrados naquela ocasião. Os estabelecimentos estarão sujeitos à disponibilidade de hospedagem.
7,5 devedores reincidentes aumentaram entre novembro e dezembro do ano passado. Vamos saber dessa história com Eduardo Kovaleski. 83% dos consumidores que entraram na lista de inadimplentes em dezembro são reincidentes, ou seja, já haviam tido o nome negativado nos últimos 12 meses. É o que apontam dados divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Apesar da queda de quase 14% na reincidência em comparação com o ano anterior, o cenário preocupa. Isso porque 59% dos devedores não quitaram dívidas antigas e 24% retornaram ao cadastro após terem se regularizado. Para a especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, estes dados indicam o desafio de manter as contas em dia. Isso mostra muito da dificuldade que o brasileiro tem de sair da situação de inadimplência, já que depois que a dívida entra nessa situação, ela tem mais juros e aí uma dívida que era mais barata acaba entrando no efeito de bola de neve e fica mais cara, mais difícil para o consumidor quitar depois. O volume de brasileiros que quitam dívidas também recuou. Houve redução de 7,3% nos que saíram da negativação em 2024, comparado a 2023. Em média, cada consumidor recuperado desembolsou R$ 2.670 na soma de todas as dívidas que tinha. Mais da metade deles pagaram até R$ 500 nas dívidas que possuíam. Merula afirma que a renegociação de dívidas precisa ser planejada para que seja cumprida. A gente percebe que boa parte dos acordos não são cumpridos e isso tem uma relação com a falta de planejamento e com a perspectiva irreal, às vezes, do consumidor em fazer um planejamento que não vai ser cumprido. Quando a gente pergunta para o consumidor se ele tem intenção, ele até diz que sim, mas também diz que o pagamento da dívida vai comprometer as contas básicas da casa. Então tem que fazer um levantamento completo e reunir algum valor antes de partir para a negociação para que ela seja cumprida e aí sim sair sem voltar para a inadimplência. A faixa de 30 a 39 anos lidera a reincidência, com 24,5%, enquanto a de 50 a 64 anos tem o maior índice de recuperação, com 22%. A distribuição por gênero é equilibrada. Mulheres representam 53% dos reincidentes e 51% dos que quitaram dívidas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07 e um policial penal foi preso suspeito de fornecer a arma usada para matar o advogado Cássio Bruno Barroso em frente ao escritório de advocacia dele em Rio Verde, aqui no sudoeste goiano. A prisão foi realizada no último domingo no posto policial da BR-070 entre as cidades de Goiás e Itaberaí, foi o que informou a Polícia Civil. O nome do suspeito não foi divulgado. Em nota, a assessoria da Polícia Penal informou que compartilhou as informações solicitadas pela Polícia Civil e que instaurou investigação administrativa contra o homem. O advogado foi executado no dia 3 de outubro do ano passado. Ele foi morto a tiros por homens que estavam na porta do escritório quando ele tentava entrar no carro. A polícia chegou até o policial penal depois que encontrou um vídeo realizado pelo executor do crime em que é possível ver a numeração da arma. O proprietário que tem o registro oficial da arma foi localizado em Montes Claros de Goiás no dia 14 de janeiro, de acordo com a Polícia Civil. Esse homem informou que vendeu a arma ao policial penal. A polícia disse que o suspeito chegou a tentar confundir as investigações quando foi abordado. E o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado estadual Bruno Peixoto, anunciou durante discurso de posse da mesa diretora para o segundo biênio da 20ª legislatura, que aconteceu na manhã do último sábado, que o Legislativo goiano contará a partir deste mês com a Secretaria de Regularização Fundiária. Segundo o presidente, essa regularização é um dos problemas que os municípios de Goiás ainda enfrentam. A estrutura organizacional da secretaria contará com 5 advogados, 4 arquitetos, 3 topógrafos, 2 assistentes sociais e outros 6 funcionários. O secretário será o ex-vereador de Goiânia, Carlim Café, que ocupou o cargo com função semelhante na Prefeitura de Goiânia. Além disso, vai dar suporte aos deputados estaduais em propostas legislativas e projetos ligados à área, além de auxiliar tecnicamente as prefeituras na emissão de certificados de regularização fundiária. O serviço de regularização poderá ser solicitado pelos municípios por meio do aplicativo Deputados Aqui.
E o prefeito Sandro Mabel de Goiânia anunciou neste sábado que deve trocar a iluminação pública da capital, abandonando as lâmpadas comuns e fazendo a mudança para luminárias de LED. Conforme explicado pelo chefe do Executivo Municipal, os trabalhos referentes às mudanças devem começar já no mês de março, com alterações sendo implementadas desde então. A expectativa é que cerca de 1.000 luminárias sejam colocadas todos os dias, contemplando 641 bairros da capital. Ainda segundo o Mabel, um cronograma deve ser divulgado em breve, anunciando quais serão os primeiros bairros a serem contemplados por essa novidade. E prefeituras goianas terão dificuldades para pagar o piso dos professores, é o que diz a Federação Goiana dos Municípios. Vamos saber os detalhes desse alerta com o repórter José Bonfim. De acordo com a Federação Goiana dos Municípios, poucas cidades do estado devem conseguir pagar o novo piso dos professores definido pelo Ministério da Educação. Uma portaria publicada no fim do mês de janeiro estabelece como novo salário mínimo do magistério o valor de R$ 4.867,77, um aumento de 6,27% em relação a 2024. O presidente da FGM, Haroldo Naves, afirma que muitos gestores estão em início de mandato e não tomaram dimensão total das finanças dos municípios. Para ele, um dos riscos de conceder reajuste acima da inflação do ano anterior é não conseguir arcar com os compromissos no decorrer dos próximos meses, quando a arrecadação tende a cair no executivo. E aí o prefeito que conceder alguns reajustes nesse período, ele depois não dá conta de cumprir os compromissos lá na frente. Então a gente está fazendo essa orientação para que cada prefeito faça o seu mapeamento das suas finanças municipais, converse com o seu contador, com o seu financeiro, a área de planejamento, com o jurídico, a parte de planejamento para fazer as finanças e a parte jurídica para fazer, no caso de conceder o reajuste, para encaminhar a Câmara Municipal a sua legislação própria. Então, alguns municípios vão dar conta de fazer um reajuste, outros vão ter mais dificuldades, e aquele que tiver mais dificuldade faz a negociação com a Câmara Municipal, com o sindicato, para poder escalonar. Isso é um ato, como eu disse, discricionário do prefeito. A FGM emitiu nota técnica em anos anteriores orientando os prefeitos que a portaria publicada pelo Ministério da Educação é nula, porque, segundo as justificativas, não segue os critérios estabelecidos para reajuste de salários dos servidores. A prefeita municipal, dentro da seu poder discricionário, através de legislação própria, ele faz a sua concessão. A portaria desse ano do MEC, assim como do ano passado, de todos os anos, ela não tem nenhuma validade a partir da revogação da lei de 2007, que foi revogada em 2020. Então, concessão de reajuste aos professores só exclusivamente através de legislação própria, passada na Câmara Municipal e por um ato discricionário do prefeito. E lógico que todos nós municipalistas queremos conceder um reajuste maior aos nossos educadores, né? Mas para isso precisa ter dinheiro em caixa. O piso dos professores é atualizado todos os anos no mês de janeiro. A CBN pediu um posicionamento do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Goiás sobre o assunto e aguarda um retorno. José Bonfim, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. Leonardo Jardim está com o caminho livre para assinar com o Cruzeiro. Nesta segunda-feira, o treinador português assinou a rescisão contratual com o Al Ain dos Emirados Árabes. Ele será anunciado pela Raposa nos próximos dias para contrato até o fim de 2026 e tem previsão de chegada a Belo Horizonte no sábado. A despedida de Jardim do time árabe foi com derrota. Nesta segunda, o clube foi batido por 2-1 pelo Al Rayyan de virada e está eliminado da Copa dos Campeões da Ásia. E o Corinthians foi condenado pela FIFA em processos referentes às contratações do meia Rodrigo Garro e do zagueiro Félix Torres, ambos em 2024. As ações foram movidas pelo Talheres da Argentina e Santo Laguna do México. No total, as condenações somam mais de 9,4 milhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais na cotação atual. As decisões da FIFA são de setembro e outubro do ano passado, respectivamente, porém, só foram divulgadas pela entidade máxima do futebol em seu site oficial nesta segunda-feira. Neste período, o Corinthians ingressou com recurso na Corte Arbitral do Esporte, a última instância para casos desse tipo. Em situações assim,
esse julgamento pode levar mais de um ano para ser realizado. E o técnico Tite, ex-Flamengo e seleção brasileira, já foi entrevistado pelo dono da SAF do Botafogo, John Textor, que gostou bastante do que ouviu. A negociação terá novos capítulos. Desempregado, Tite priorizou trabalhar na Europa, mas aceitou ouvir a oferta do Botafogo, que o tinha na lista desde o começo do ano, como foi informado. Entretanto, Textor falou com mais de 10 treinadores e ainda vai fechar a sequência de entrevistas. Pelo que ouviu de Tite, um novo papo será marcado para dar andamento nas conversas. A primeira foi preliminar e ainda careceu de uma proposta financeira, o que pode vir a acontecer na sequência da negociação. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16, conforme informações de safras e mercado desta segunda-feira, a semana iniciou com volatilidade no mercado da soja, especialmente na Bolsa de Chicago. No fechamento, o dólar caiu e a Bolsa de Chicago subiu. Isso trouxe suporte positivo a algumas praças de comercialização no Brasil, especialmente nos portos. Houve registro de negócios para a indústria e para a exportação. Nos portos, pequenos volumes no spot, uma vez que a janela de embarque é curta e grande parte do que é embarcado agora faz parte de negócios realizados anteriormente. Vamos então ao preço da saca da soja de fechamento desta segunda-feira. No Porto de Rio Grande subiu de R$138 para R$140. Em Cascavel, no Paraná, de R$121,50 para R$124. Já no Porto de Paranaguá, no Paraná, o preço da saca subiu de R$130,50 para R$132,50. Em Rondonópolis, o preço caiu de R$113 para R$111. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, o preço se manteve em R$115. Já em Rio Verde, Goiás, o preço se manteve a R$114. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministra Carmen Lúcia, disse nesta segunda-feira que a Justiça Eleitoral já começou os preparativos para as eleições presidenciais do ano que vem. As declarações da ministra foram feitas durante a sessão solene de abertura dos trabalhos da Justiça Eleitoral em 2025. Durante o seu discurso, Carmen Lúcia adiantou que o TSE já começou os preparativos para as eleições presidenciais de 2026 e do próximo pleito municipal, que será realizado em 2028. As eleições presidenciais de 2026 serão presididas pelo ministro Cássio Nunes Marques, atual vice-presidente do TSE e ministro do STF. O mandato de Carmen Lúcia terminará em agosto do ano que vem. 7h18, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, destaque para as notícias locais. Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e, claro, a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Você já pode participar, 996236881. É o telefone do nosso WhatsApp para que você possa mandar aí a sua reclamação, a sua solicitação, elogio, enfim, para que nós possamos encaminhar às autoridades competentes para que a resolução do seu problema aconteça. Já, após o intervalo, a gente está de volta. Jornal Verde Vale. 7h25, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale, edição desta terça-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, o ministro da Defesa, José Múcio, atendeu a um pedido do presidente Lula e decidiu ficar no governo. Na última sexta-feira, Múcio ouviu, segundo fontes palacianas, um apelo do chefe amigo de longa data para que continuasse à frente do Ministério da Defesa. Ele comanda desde o início do terceiro mandato de Lula. Aos 76 anos, o pernambucano dizia estar cansado do ritmo pesado do ministério e desejava dedicar mais tempo à família, mas acabou sendo convencido pelo presidente a adiar esse plano. O Ministério da Saúde adquiriu 69 milhões de novas doses de vacinas contra a Covid-19 aprovadas pela Anvisa, que deverão abastecer o país pelos próximos 2 anos. A compra foi concluída em novembro de 2024 e gerou, segundo o governo federal, uma economia superior a R$1 bilhão.
Para garantir a eficiência dos imunizantes, o Ministério informou que o laboratório responsável pela entrega das vacinas vai enviá-las de forma parcelada, o que garantiu a possibilidade de substituição das doses compradas por versões mais recentes aprovadas pela Anvisa. Além disso, o governo disse que atualizou a estratégia de vacinação contra a Covid no mês passado. Com a chegada dos novos lotes da vacina, as gestantes devem ser imunizadas com uma dose e os idosos também receberão uma dose a cada 6 meses. As novas orientações já foram repassadas às secretarias de saúde de todos os estados. Código de Defesa do Consumidor terá versão acessível e atualizada. Vamos saber dos detalhes com o Rafael Silva. A versão acessível do Código de Defesa do Consumidor terá atualizações em breve no site pcdlegal.com.br. A iniciativa é do Ministério Público do Trabalho e tem o apoio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. A vice-titular da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, do MPT, Fernanda Barreto Naves, ressalta que o acesso ao documento seguirá gratuito. O CDC Acessível é um projeto que está disponível dentro do PCD Legal e traz aí o Código de Defesa do Consumidor num formato totalmente acessível, disponível gratuitamente na internet, em PDF, em vídeo com legendas e libras e também na versão de áudio, com plena acessibilidade para todas as pessoas, sendo completamente baixável. O CDC Acessível, ele está já há 10 anos dentro desse projeto, no entanto, agora está havendo uma atualização prevista para ser finalizada agora neste mês de fevereiro. Há também uma versão simplificada, segundo a Procuradora do Trabalho, Fernanda Barreto. Voltada em específico para as pessoas com deficiência intelectual, baixo letramento ou dificuldade de leitura. E ela também estará disponível na internet de forma gratuita e acessível a todas as pessoas. A iniciativa faz parte do projeto PCD Legal. O PCD Legal é, portanto, uma biblioteca virtual online e, por isso, está disponível não apenas para as pessoas que residem aqui no Brasil, como no mundo todo. O último levantamento do Ministério Público do Trabalho apontou que já foi acessado, inclusive, em mais de 180 países. É possível acessar no site pcdlegal.com.br versões acessíveis das leis de Cotas e Maria da Penha, da Constituição Federal, entre outros títulos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29. E o governador Ronaldo Caiado embarca no próximo sábado para uma missão oficial na Índia, onde ele vai cumprir uma extensa agenda de encontros institucionais e empresariais. Durante a viagem, que se estenderá até o dia 21 de fevereiro, Caiado terá reuniões com os ministros da Agricultura e Desenvolvimento Rural, além de ministro das Relações Exteriores da China, e visitas a empresas e tratativas comerciais. Com a ausência do governador, o vice-governador Daniel Vilela assumirá o comando do estado pela 10ª vez desde o início da gestão. O MDBista assume no momento em que os debates sobre a disputa eleitoral de 2027 começam a se intensificar. Vilela é o principal nome para representar a sucessão de Caiado. A equipe do governador ainda trabalha para viabilizar um possível encontro com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. A comitiva também terá lideranças do setor produtivo e prefeitos como Fernando Peluso e Marden Júnior, de Senador Canedo e Trindade, respectivamente. E a Polícia Civil de Goiás realiza um mapeamento detalhado e avalia as câmeras de segurança da região para encontrar responsáveis pelo abandono de um recém-nascido na calçada de uma residência em Rio Verde, aqui na região sudoeste do estado. O bebê, do sexo masculino, foi localizado na manhã do sábado enrolado em um cobertor e acompanhado de um pacote de fraldas. O menino foi encontrado pelo ex-marido de uma técnica de enfermagem que saía para comprar pão quando avistou o bebê e chamou a mulher, que pegou a criança e a levou para dentro de casa, ligando para a polícia em seguida. A técnica de enfermagem acredita que o menino foi deixado na porta durante a madrugada
mas não tem ideia de quem poderia ter abandonado a criança ou o motivo pelo qual escolheram a sua casa. Goiás adia a adesão ao programa de pleno pagamento da dívida dos estados. Quem traz os detalhes desse adiamento é Eriala Sala. Durante reunião na comissão mista da Assembleia Legislativa de Goiás, o líder do governo, Thales Barreto, informou que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decidiu aguardar por mais um tempo a adesão do estado ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, o PROPAG. O deputado também informou que o governador vai encaminhar um projeto de lei para revogar a cobrança do IPVA sobre as embarcações e as aeronaves no estado de Goiás. Segundo o líder do governo, Thales Barreto, depois de uma reunião na última quarta-feira, o secretário de Economia de Goiás, Sérvulo Nogueira, teria voltado da reunião em Brasília com ressalvas que fizeram o governador recuar da decisão de aderir ao programa. Nós tínhamos algumas outras matérias para vir, que é a matéria do PROPAG, era a saída do RRF e a entrada do PROPAG. O governo do estado, através do Dr. Sérvulo, teve em quarta-feira uma reunião em Brasília e ele voltou ainda com muitas dúvidas. Então o governador pediu para não entrar agora, para a gente nós vamos iniciar os trabalhos ordinários a partir de dia 18 e teria tempo. Uma semana atrás, o governador Ronaldo Caiado, em entrevista ao jornal O Popular, confirmou que iria apresentar um pedido de adesão ao PROPAG em substituição ao atual regime de recuperação fiscal, o RRF. Apesar de reclamar da ausência de benefícios a curto prazo e dentro da própria gestão, e também dos vetos do presidente Lula ao programa. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, por aderir sozinho ao programa, já que governadores de outros estados endividados têm afirmado que vão buscar a derrubada dos vetos, o estado ficaria à mercê dos interesses do governo federal. Também não seria de interesse do governador Ronaldo Caiado, que começa a peregrinação para a campanha à presidência no próximo mês. Os deputados estaduais se reuniram nesta segunda-feira para votar o processo que solicita a licença do governador Ronaldo Caiado para a viagem à Índia a partir do dia 9 de fevereiro. Como vai passar mais de 15 dias fora do estado, é necessário a aprovação da Lego. Também estava na pauta o plano de carreira dos servidores do Detran e o retorno da calamidade nas finanças de Goiânia. Eliara Salas, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e 34 minutos. Destaque do Fluminense. Desde que chegou ao clube em 2022, Fábio ganhou mais uma valorização devido ao seu desempenho. Aos 44 anos, o atleta ganhou um novo reajuste salarial que aumentou seus vencimentos e o colocou num patamar mais alto no elenco tricolor. Os termos foram oficializados no final de janeiro. Dispensado pelo Cruzeiro, Fábio chegou ao Fluminense ganhando menos de R$150 mil. Quando renovou seu contrato em 2023, ele teve um aumento significativo e agora recebe um aditivo após se destacar em 2024 e nesse início de temporada. Tal reajuste também serve para mostrar a Fábio quanto ele é valorizado no Fluminense e afastar possíveis ameaças do mercado. Emiliano Martínez prometeu dar o máximo para tirar qualquer desconfiança que torcedores do Palmeiras tenham em sua contratação ao ser apresentado no clube nesta segunda-feira, terceiro reforço anunciado para a temporada. O meio-campista uruguaio recebeu a camisa 32 das mãos da presidente Leila Pereira e já se coloca à disposição para atuar na quinta-feira contra o Corinthians. Contratado do Midland da Dinamarca, Emiliano Martínez tem sido convocado pela seleção uruguaia, mas não é conhecido por muitos torcedores. Isso acabou gerando uma dúvida por parte dos palmeirenses, mas o novo jogador do Verdão trata isso como motivação. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A segunda-feira chegou ao final com os preços internacionais do milho futuro contabilizando fortes movimentações positivas na Bolsa de Chicago. As principais cotações do cereal na Bolsa começaram a segunda-feira com fortes baixas, pressionados pela confirmação de que os Estados Unidos iriam impor tarifas de 25% aos produtos do México e do Canadá e de 10% aos da China. Porém, no início da tarde, o presidente Donald Trump voltou atrás com relação a taxar os mexicanos, o que trouxe fôlego altista para as cotações, já que o México é o maior comprador de milho dos Estados Unidos. Os analistas da Agroinvest destacam ainda que os ganhos adicionais aos preços vieram da Argentina
que segue se preocupando com a seca que prejudica a produção de grãos. Jornal Verde Vale. Bombeiros. 7h36. Vamos então para as nossas notícias locais e começamos com os destaques aqui do 16º Batalhão Bombeiros Militar aqui de Mineiros. Foram um total de 8 atendimentos nessas últimas 24 horas, dentre elas ações preventivas, defesa civil, com vistoria e também levantamento, além de inspeções técnicas. Porém, nenhuma ocorrência dessas mereceu maior destaque aí por parte da corporação.